Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Estamos aqui em mais um Ensinamentos da Fé. O que Deus tem a nos ensinar, o que Deus tem a nos revelar. Você sabia que a obediência gera providência na sua vida? Sim, a obediência às coisas de Deus gera providência na nossa vida. Ela gera frutos bons e saudáveis. A obediência é muito importante na nossa caminhada cristã. Esta obediência que nos torna cada vez mais próximo de Deus, nos coloca mais crescentes na nossa fé, nos sustenta mais. No mundo em que estamos com tantas desobediências, com tantas situações em que nos colocamos desobedientes, a obediência ela vem para trazer essa grandiosidade da providência na nossa vida. Aqui no Catecismo da Igreja, no parágrafo 144 ao 148, nós temos duas grandes obediências, que teve na Sagrada Escritura, que tem na Sagrada Escritura e que merecem até um destaque. Até mesmo por isso, talvez, que esteja aqui. Mas aqui fala sobre a obediência na fé, a obediência nas coisas do alto. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Então esta verdade não é minha, não é sua. Esta verdade é de Deus. A palavra pregada na nossa fé cristã, para nós católicos, é a palavra da verdade de Deus. E essa verdade não é nossa. Ela é uma verdade de Deus para nos ensinar e nos conduzir no nosso caminho de salvação. Aqui traz o modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão, a Virgem Maria, é a sua mais perfeita realização. Então nós temos dois grandes exemplos. Abraão, considerado o pai da fé, da nossa fé, e a nossa Santíssima Virgem Maria, a nossa mãe, como grandes exemplos de obediência. Nós sabemos que pela a obediência de Abraão, a Sagrada Escritura diz que a geração dele seria imensa, uma geração mais numerosa do que as estrelas do céu. E essa geração de Abraão somos nós cristãos. Somos nós. Não aquela geração em questões físicas, de parentescos, mas sim da espiritualidade da fé. Então essa geração seria imensa, como promessa de Deus para ele. A gente vê que pela a obediência de Abraão, na sua fé, na sua condução diante da ação de Deus, aqui fala que pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Então isso é uma obediência. Saber que Deus tem um propósito na sua vida e nós nos colocarmos em situação, entregue-se a Deus. Não, se Deus tem um propósito na minha vida, eu me entrego, que seja feita a vontade dEle. Eu abro mão do que for necessário por pura obediência à vontade de Deus na minha vida. E por essa atitude de Abraão, nós vemos ainda algo mais grandioso na sua caminhada. Em um certo momento, para testar a sua fé e até mesmo se ele seria obediente à vontade de Deus, ele se colocou em uma situação muito complicada, em que pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Ele, por obediência, para mostrar aquela fé que ele tinha, e por obediência a Deus, ele levou o seu único filho ao sacrifício. Mas ao momento que ele estava ali preparando já a fogueira para fazer o sacrifício do seu filho, o anjo de Deus pediu que ele parasse.
e que a sua fé estava mais do que comprovada. Então, às vezes, nós por pequenas coisas, não somos obedientes a Deus. Nós não nos colocamos em obediência aos propósitos que Deus tem na nossa vida. E queremos sim fazer o que nos é mais agradável, o que nos é mais confortável. Mas nem sempre os propósitos de Deus é confortável e agradável. Já sabemos toda a história de Jesus por tudo que ele passou. Não foi nada confortável e não foi nada agradável. Mas nós temos a tendência de querer este bem na nossa vida. Mas nem sempre isso vai acontecer. Temos que ter a ciência de que nos momentos de lutas, nos momentos difíceis, Deus está presente na nossa vida. E nós precisamos ser obedientes à vontade de Deus. O outro exemplo é da Santíssima Virgem Maria, que realiza da maneira mais perfeita a obediência na fé. Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível e dando seu assentimento. Uma grande prova de obediência à vontade de Deus. Maria, nós podemos imaginar, como já foi trazido outras vezes, que ela sim poderia ter planos, sonhos e projetos, mas por obediência à vontade de Deus, ela abriu mão de tudo aquilo para cumprir a vontade de Deus. Então, o que eu queria trazer neste dia de hoje é que para nós, às vezes, a simples obediência à vontade de Deus traz muitas providências para a nossa vida. Às vezes, determinadas situações na nossa vida, dificuldades que estamos passando, aquele milagre que estamos esperando, não acontece por falta de obediência nossa. Por falta de obediência nossa aos mandamentos de Deus, que muitas vezes não estamos obedecendo. Por falta de obediência nossa ao cumprir as nossas orações, os preceitos que a igreja nos ensina. E por muitas vezes essa ignorância dentro de nós de não buscar conhecer a verdade de Deus. A verdade que nos revela como viver a nossa fé. Nós queremos ter a obediência para as coisas do mundo, né? Nessa situação de pandemia, estamos obedecendo situações, né? Quando a gente sai de higienização, estamos obedecendo protocolos, estamos obedecendo ordens de superiores, mas muitas vezes não estamos obedecendo as ordens de Deus. Não estamos obedecendo os propósitos de Deus. Estamos obedecendo as coisas do mundo, que devemos sim obedecer diante de um fato que seja correto e coerente, mas as coisas de Deus nós estamos levando de qualquer jeito. Estamos empurrando com a barriga, né? Mas Deus quer trazer isso para nós hoje, que buscamos obedecer a sua vontade, para assim como Abraão, assim como Santíssima Virgem Maria obedeceu, nós também possamos obedecer e cumprir a vontade de Deus verdadeira na nossa vida. Nós não somos criadores, somos criaturas. Nós fomos criados por alguém e este alguém é Deus. Então, mais do que justo, nós obedecermos a Deus, o nosso Criador, pois Ele sabe o que é melhor e o que é pior para nós. Não vamos deixar nos perder. Nós somos inteligentes, temos as nossas vontades, mas vamos recorrer a Deus para ver se essas nossas vontades estão de acordo com a vontade de Deus. Pois se não tiver, nós estaremos desobedecendo a Deus e estaremos pegando um fardo pesado, talvez na nossa vida, que nos vai trazer consequências não agradáveis, consequências pesadas. Então vamos procurar a obediência de Deus, a obediência na nossa fé.
Vamos procurar crescer na nossa fé de acordo com a vontade de Deus, para que assim seja feita a sua vontade verdadeira em nossa vida. Que Nossa Senhora da Luz possa nos conduzir nesta semana, possa nos conduzir neste caminhar de ano, que já vai se acabando, para que nós possamos nos tornar cada vez mais obedientes, para termos providências autênticas na nossa vida. Quando eu entrei na obediência de Deus, muitas providências aconteceram na minha vida. E ela pode acontecer na sua vida também. Basta obedecermos aos propósitos de Deus na nossa vida. Fiquem todos com Deus e até mais.